Muy buenos días. Muito bom dia. Hoy sábado Hoje, 12 sábado, de julio 12 de julho deste ano deste ano 2025. 2025, Envio um saludo muy envio uma especial al saudação muito misionero Miguel especial ao Bermudez missionário Marín Miguel Bermudes Marim y a todos los e a ministros todos y os todos los ministros e a hermanos todos os irmãos que hoy que hoje están reunidos estão en algunos reunidos em alguns lugares. lugares. É realmente uma bênção grande poder saudá-los y platicar con e ustedes conversar com vocês uns momentinhos ao redor da palavra y e ver así lo que ver assim o que, en este tiempo final neste tempo final, Dios está llevando a cabo Deus está realizando y e estar conscientes estar conscientes que toda bendición que toda bênção tiene tem condiciones, tiene condições, requisitos tem requisitos y que e estamos que estamos, supuestos a llevar que devemos levar esos requisitos, esses llevar a cabo esos requisitos, esas realizar condiciones esses requisitos dessas para condições poder para recibir poder receber las bendiciones. as Pueden tomar bênçãos. asiento Podem unos sentar minutos. uns minutos. Estaba Estava leyendo lendo el mensaje a mensagem repreensão por causa da palavra y miren, nos e dice vejam, el hermano nos diz o Branham irmão Branham ali, en este mensaje, nessa dice, hace mensagem poco diz, tiempo, faz pouco tempo, atendi o caso de uma atendi o caso de uma menininha doente, aqui 10. está na página 10. Faz pouco tempo atendi o caso de uma menininha doente. Por discernimento, busquei toda a família para saber se havia algo que devia ser colocado em ordem para que Deus operasse. Deus curará. Mas é com uma condição. A única coisa que encontrei foi que a mãe da menina cria que não era correto tomar remédio. Ou seja, fez uma verificação no lar para ver se havia algo do qual fosse motivo para que a menina estivesse doente. E o que encontrou foi que a mãe não cria nos remédios e não dava os remédios à menina. Ou seja, vamos dizer que tivesse resfriado, pois não dava o remédio correspondente ao resfriado. Tem vezes que encontramos pessoas porque não creem nos remédios, mas vejam vocês, houve uma ocasião quando uma irmã da mesma congregação dali do irmão Branham, ele ou ela dizia que o irmão Branham pregava a cura divina e tudo isso e usava óculos. Não sei se é a mesma que também em alguma ocasião disse, mas se ele, tão pronto um dos seus filhos fica doente, manda a esposa rápido para o hospital para que levasse o filho para que lhe deem o correspondente para curá-lo. Fala da gripe também. A pessoa deve ser responsável com seus filhos nessa parte e por que a pessoa creia em certas coisas, ou seja, naturista, ou pois que isso, pois cada um tem o seu livre-arbítrio, mas não podem impor isso numa criança. Há remédios que contra-atacam certas doenças, já estão provadas, comprovadas, certificadas e comprovadas, mas cada pai é responsável de seus filhos e tem o livre-arbítrio, ninguém obriga, nem os obriga a fazê-lo. Mas veja, o irmão Branham se encontra com essa situação assim aí. Diz, a única coisa que encontrei foi que a mãe da menina cria que não era correto tomar remédio. E eu disse, irmã, tire isso da sua cabeça. Dê os remédios à criança. Deus o fará saber. Agora não há nada incorreto em tomar remédios. Não.
Mas se é assim diz o Senhor, está bem. Notemos Sara e Agar. Estavam tentando manufaturar algo para ajudar a Deus a cumprir sua promessa. Ou seja, porque Sara aí já era mais velha aí. Ele dizia, pois como é possível que comigo, através de mim, vai Deus trazer esse filho prometido e eu sendo velho, pois melhor eu dou Agar, para que Deus cumpra através de Agar isso, para que Abraão chegue a Agar e por meio de eles, pois, Deus cumpra essa promessa. Não podemos evitar os passos correspondentes, nem tratar de manufaturar uma promessa ou manufaturar algo, porque Deus não está aí. O melhor, o que traz ou o que traria seria dificuldades. Agora vejam, diz, não há forma em que você possa, a palavra de Deus se cumprirá independentemente até quando as circunstâncias sejam adversas. A única coisa que você pode fazer é permanecer na palavra e dizer, é nessa forma e guardar a palavra. Possivelmente os amigos de Abraão diziam, bom, pai de nações, quantos filhos você já tem? E assim zombavam. Sabiam seguramente. E conheciam disso, porque Abraão deveria ter dito, vou ser pai de nações, sendo ela estéril e diz que vai ser pai de nações. Mas Deus já tinha dito, não importam as circunstâncias, Deus iria cumprir. Mas muitas vezes ocorrem coisas fora da vista humana, do raciocínio humano. Ocorrem promessas da parte de Deus, Deus as dá em situações adversas. Coisas que humanamente o ser humano pode dizer, isso é impossível. Mas vejam vocês, tudo isso é para que saia o que há no coração das pessoas, se creem ou não creem nas promessas que Deus prometeu. E assim zombavam. Não é este o mesmo tempo? Quando oramos por algo e não acontece, aqui há um cego, um surdo, etc. Venha e cure-o, curador divino. Você não percebe que é o mesmo demônio que na cruz dizia, se és filho de Deus, desce daí. Se és filho de Deus, converta essas pedras em pão. Vendaram seus olhos e diziam, adivinha quem te golpeou? Isso estivemos falando nesses dias. Ele poderia ter feito tudo aquilo que lhe pediam. Mas Deus não está para agradar a ninguém. Ele está para cumprir o que ele fala, o que ele prometeu e o que ele disse em sua palavra. Ele poderia ter feito tudo aquilo que lhe pediam, mas onde estaríamos hoje se ele tivesse fraquejado? Vejam, por isso essa parte da história de Jesus e dos profetas que se mantiveram ao lado da palavra e Deus, através deles, as cumpriu. Mas também vemos a parte que quando saíram, tiveram problemas, até muitos deles sofreram muito, depois viram que por terem saído, ocasionaram certos problemas que depois tiveram se lamentando, houveram consequências. Veja o caso de Moisés. Deus disse que falasse a rocha pela segunda vez. A primeira era preciso ferir a rocha. Representa a primeira vinda do Senhor. Agora vejam que a segunda não era para ser ferido. E ele saiu da ordem divina do que Deus disse que fizesse e feriu a rocha. E aí, isso não
podemos ver que não ocasionou que não desse água, porque deveria falar se ferisse, pois se supõe que não desse água, porque o mandado foi que falasse. Mas vejam vocês, ele a feriu e mesmo assim, a feriu aí, a golpeou e depois a golpeou, vejam, deu água. Qualquer um dirá, mas se era questão de dar água, poderiam dizer, qual é a confusão? Se era questão de dar água ao povo. Um povo que estava com sede. E estava essa situação aí, à vista humana, pois já tinha dado água. Para que repreender Moisés? Agora aí, estava em jogo a glória de Deus. Não podia ferir a rocha. Tinha que falar a ela. E as consequências aí foram que Moisés não entrou, o povo não fez o povo entrar na terra prometida, como tinha dito ao princípio. Ele disse que ele libertaria através dele esse povo e os introduziria à terra prometida. E vejam, qualquer um dirá, mas então, Deus mesmo falhou? Porque ele disse a Moisés que falasse a rocha e vai dar água. E Moisés a feriu e deu água. Aí podemos ver, pois então Moisés ficou melhor em pé do que o próprio Deus, porque Deus tinha dito que Moisés ia tirar o povo, libertar o povo, e que Moisés os iria introduzir à terra prometida. Agora, esse é o mistério grande, do qual vemos que Deus sim cumpriu a promessa de entrá-los à terra prometida, mas que porquanto Moisés fez isso, pois não foi Moisés quem os introduziu, foi o próprio anjo do pacto, mas através de outro véu de carne. Foi através de Josué, que já o tinha ali, sendo preparado para esse propósito. Deus sempre tem uma saída para tudo. Por isso você diz, em alguns casos, eu até aqui cheguei e não encontro nenhuma saída. É possível que já com isso, já até aqui cheguei. Você, ao ser um atributo de Deus, não pode pensar assim. Porque Deus tem saída para tudo. Consequentemente, em qualquer situação da sua vida, sempre Deus terá uma saída para você. Sempre Deus tem uma solução. E você, como um atributo de Deus, não pode ser mesquinho consigo mesmo. E se fechar e dizer, até aqui cheguei. Não, aí é onde Deus então se glorifica. Agora vejam vocês que sempre Deus os introduziu à terra prometida. E foi através de Josué. Tinha um homem ali com um nome novo, porque ele foi mudado o nome, o qual introduziu o povo hebreu a essa terra prometida que lhe foi dada por mandado divino. Por decreto divino. Agora, vejam aqui, ele continua dizendo, mas onde estaríamos hoje se ele tivesse fraquejado? Eles não conhecem o plano de Deus, assim como com Abraão acontece hoje. Você aqui orou por essas pessoas e não curaram. Isso não importa. Se eu oro hoje por 10.000 doentes e amanhã morrem, amanhã pela noite eu voltarei a ungir os doentes e orar por eles. Deus o disse, Deus o prometeu, e eu creio. Não importa o que eles disserem, sempre haverá zombadores. Essa é a afronta pela palavra. E Deus nos livre de ter parte, conversar, falar, compartilhar com esses zombadores. Recordem, o que falamos esses dias, aqui ele repete, são demônios, são espíritos da quinta dimensão
que tratam de mudar o olhar à vista e colocar a dúvida na mente do escolhido de Deus. Não tenha nada a ver com isso, com eles. Não se identifique, não vá ser que confundam, o mundo confunda com um deles. Essa é a afronta pela palavra. Abraão permaneceu fiel à palavra e ao final se cumpriu. A primeira afronta era o ser estéril. Essa foi a primeira. Sara tinha 90 anos e não podia ter filhos. Abraão, aos 100 anos, também já era estéril. Mas a palavra de Deus tinha dito que Sara seria princesa e a mãe do filho por nascer. Ou seja, era através dela. Eles suportaram a zombaria, mas não duvidaram da palavra de Deus. Vejam, muitos zombaram da igreja noiva neste tempo final, a qual, por meio dela e através dela, deu à luz esse filho palavra, o cumprimento da vinda do Senhor por meio dela. E muitos zombaram dela, assinalaram, a criticaram e tiveram muitas zombarias dela por ela ter aceito essa palavra e por ter dado à luz a esse filho. Aleluia. Deus sempre cumpre sua palavra. Nasceu Isaac. E sua semente é como a areia do mar ou as estrelas do céu. Deus responde sua palavra. Sim, a esterilidade no princípio, depois Isaac. Esterilidade no princípio, ok. Mas vejam, depois nasceu o filho. Depois Isaac. O mesmo com Zacarias e Isabel. Ele poderia ter escrito, um anjo me apareceu, me disse que teremos um filho. Não posso falar, estou mudo, e estarei mudo até que nasça o menino. Nascerá e será o profeta do Altíssimo. Introduzirá a estrela da manhã, porque ele é a estrela da manhã. Jesus em sua primeira vinda, Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. Isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Ele é a estrela da manhã. Ao que vencer, dar-lhe a estrela da manhã. E vejam também Apocalipse 22, 16. Eu sou a estrela, a raiz, e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. Será o precursor do Messias. Que zombarias tiveram que sofrer. Era tanto o vexame que diz a Escritura que ela se afastou, se escondeu, mas ele permaneceu na palavra. E diz que se escondeu. Isabel. Eles rejeitaram a popularidade, as modas e os costumes, rejeitaram se misturar com aquela turma de incrédulos, aquela multidão de incrédulos e com as coisas do mundo. Tiveram que fazê-lo para permanecer na palavra de Deus. Você, hoje, faça o mesmo. Separe-se de tudo, exceto de Deus. Não o que a igreja fizer, mas o que você, como indivíduo, faça com Deus. Isso é pessoal, entre você e Deus. Veja o que Deus deu. Tanto Zacarias como Isabel tinham morrido quando Jesus veio. Mas, quando seu filho João saiu do deserto com assim diz o Senhor, Jesus disse: não nasceu homem de mulher maior do que ele. Amém. Ela sofreu o vexame da esterilidade, se manteve na palavra e deu à luz um filho. Não há uma raça de pessoas mais numerosas que os judeus, como a areia do mar e como as estrelas do céu. O que aconteceu? Ocorreu na minoria. Um filho. Ocorreu na minoria ali. E nasceu esse filho, um filho. Veja o que estou tentando dizer? Somente foi necessário um filho. Foi necessário somente um filho para sacudir as nações e demonstrar o Messias. Era necessário um que obedecesse. Deus somente necessita de um homem.
Ele escreve aqui neste parágrafo do lado, visão da carpa, porque aí nos é mostrado que nessa visão o irmão Branham disse que ele viu a coluna de fogo falar a alguém que estava mais acima, ou seja, estava falando a um. Ele o que necessitava no fim do tempo era um que sacudiria as nações, estremeceria as nações. Mas primeiro, esse um estaria realizando uma obra grande no meio da igreja, porque ele vem, diz a Escritura, para levá-la. E ele, pensado como diz a Escritura, que ele vem como ladrão à noite. Portanto, ele está na noite, que é este mundo gentil que está em trevas, está em escuridão, mas a igreja noiva tem essa luz, a qual está falando, dando a conhecer esse mistério da sua vinda, o qual contém os trovões da fé de rapto e preparando-a para levá-la à sua casa. Agora vejam que com esse Deus está realizando uma obra grande no meio do mundo, no meio do reino dos gentios, realizando uma obra à noiva, pela noiva, dando a ela o que ela estava esperando e necessitando. É essa fé de rapto e de translação. Agora diz, era necessário um que obedecesse. Deus somente necessita um homem. Ele o que quer é um homem sob seu controle, onde colocar sua voz. Oh, como lhe agrada conseguir um homem. Ele teve um Noé, um Moisés, um Jeremias, um Elias, um Eliseu, um João, um Sansão. Enquanto ele puder ter um homem sob seu controle, essa é sua voz. Ele pode falar através desse homem. Ele pode condenar o mundo. Aí está falando do sexto selo, já em plenitude, porque tudo o que os profetas realizaram em cada era, em cada dispensação, no Antigo Testamento, estava mostrando, refletindo, tipificando o que faria o verbo, a palavra, em sua primeira vinda. E também estavam tipificando, refletindo o que faria em sua segunda vinda. E os do Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento também estiveram tipificando, refletindo o que estaria o Senhor em sua segunda vinda realizando. Agora, continua dizendo, quanto deseja conseguir um homem que esteja submetido a ele, sob seu controle, um homem a qual eu possa falar, que minha voz possa ser conhecida, um homem que seja capaz de resistir à zombaria, mas que eu faça escutar minha voz. Assim diz o Senhor. Um homem que possa o quê? Resistir à zombaria. Agora vejam que se ele em sua primeira vinda tivesse fraquejado, diz o irmão Branham, que então, onde nós estaríamos? Agora sim, em sua segunda vinda, esse instrumento fraqueja, onde nós estaríamos? Consequentemente, assim como obteve a vitória em sua primeira vinda, obteremos a vitória e ele obterá a vitória em sua segunda vinda. Ele escreve aqui ao lado, o quartinho. Porque vejam vocês que ele falou no livro de citações, em vários lugares, que sua voz estaria sendo falada, escutada, mas que não iriam vê-lo. Agora vejam como tudo Deus veio cumprindo tudo isso de uma forma simples em um dos parágrafos.
do livro de citações. Vejam, onde ele relata a visão da carpa, uma partezinha aqui. Página 13, parágrafo 100. Mas que continua na 14. Há uma partezinha aí que ele diz: eu deveria ir ao Arizona durante esse tempo e fixar a carpa, e ali eu ia ter, na visão, este lugar pequeno no lado, e está falando do quartinho de madeira, assim como ele tinha me dito, e como fazê-lo, onde eu não estaria na presença das pessoas. Vocês, o microfone saindo para fora, falando de tudo isso. Ele disse, isso não será personificado. Aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. Assim então, quando ele passaria, quando ele passasse, ficaria ao lado. Mas então vocês poderiam ouvi-lo. Mas as pessoas são... Quem opera esse dom não sou eu. Eu não tenho nada a ver com isso. É somente me submeter, me entregar, e vocês mesmos fazem a operação dela. Vossa fé é o que faz. Ele escreve fé. Escreve fé e escreve também era o dom. Agora vejam como ele coloca o assim diz o Senhor, a voz de Deus, em um quartinho de madeira. Recordem que essa é a alma, também representa a alma desse instrumento, a câmara secreta, e também fisicamente o quartinho de madeira. Mas tudo vai se cumprindo em uma forma tão simples que depois chegará o momento onde plenamente já se estará cumprindo na forma em que já foi vista. Ou seja, que as coisas primeiro ocorrem de certa forma e depois plenamente se cumpre na maneira em que Deus já o tinha dado a conhecer em visão, e neste caso ao reverendo William Branham, no cumprimento da visão da carpa. Agora vejam, na página 54 também nos diz alguém ali sobre isto. Página 5A, parágrafo 40. Ele diz ali, vejam, olhem para mim, somente um momento. Perturbação na audiência. Estarei muito contente quando tiver meu quartinho para mim. Esse é o ministério de Elias falando ali. Porque aí está representando Elias em sua quinta manifestação, o qual vem com Moisés. Então, eles unicamente escutarão através de um microfone. Ele escreve o quartinho e o microfone do lado esquerdo, e em cima escreve a carpa e o quartinho. Agora vejam como ele nos mostra e coloca aí o quartinho, coloca o microfone e coloca também que se ouvirá a voz sem ele estar presente. Ou seja, vamos dizer, vocês agora estão escutando a voz, mas fisicamente não estão vendo a quem está falando. Se não tem agora o sentido do ouvido, da audição, é a voz. Moisés, quando estava ali no monte e viu essa sarça, e viu que não se consumia por essa chama, ele não viu a nenhum ser, mas que escutou. Ouviu uma voz. Agora, o irmão Branham viu a coluna de fogo falando a alguém. Não coloca essa pessoa falando com outra pessoa. Ele vê o mesmo que
teria visto se estivesse olhando o tempo de Moisés, estaria vendo a Moisés e essa coluna de fogo falando a Moisés. O que o irmão Branham viu no cumprimento da visão da carpa teria sido o mesmo que teria visto se tivesse sido colocado nesse tempo de Moisés. Agora, vamos continuar aqui na página 11. Diz: não perca isso. Vou dizer algo. Vejam as filhas das prostitutas. Ela colocou as filhas sob o domínio político das denominações, as prostitutas e suas filhas. Vejam a grande geração tão enorme das denominações e que poucos são justos. Primeiro, esterilidade, depois o filho. Não se preocupem, permaneçam na palavra. Não se importem com a zombaria, poderão ser chamados fanáticos ou o que quiserem chamá-lo, mas permaneçam ali. Mantenha-se firme diante de qualquer coisa que possam dizer de vocês. Ao nosso irmão Jim Poole disseram: você vai se batizar numa igreja? Por que não buscou uma importante? Mas ele viu a luz. Mas são os filhos dos injustos que os dos justos. Que poucos são. Que poucos havia nos dias de Noé. Nos dias de Sodoma, quão poucos são justos. Quantos filhos têm a prostituta? Todos são bastardos. Prostitutas produzem prostitutas. Cachorros produzem cachorros. O Cristo produz ungidos. A Bíblia produz justos. Temos que suportar o ato de que somos um grupinho. Que maravilhoso. Bem, o Cristo, que é ungido Messias, produz o quê? Produz ungidos. Consequentemente, hoje o Cristo, o Messias ungido, está produzindo ungidos. Vimos as condições, os requisitos para que a promessa ou bênção tenha o efeito. Isso disse alguns parágrafos anteriores e podemos colocar esse tema nessa pequena conversa, preenchendo, cumprindo as condições ou os requisitos para que a promessa ou bênção surja ou tome ou receba o efeito. Ou para que se cumpra, para torná-lo mais simples. Cumprindo os requisitos para que a promessa ou bênção seja recebida. Por aí, podemos colocar esse tema nessa pequena conversa. Que Deus os abençoe e os guarde. E já amanhã estaremos na atividade de amanhã, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e assim cresçamos e que muita palavra se encarne em nossos corações. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.